a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Com mais uma fase da exposição Lazar Segal Olhares para o Feminino. A gente teve nossa abertura no dia 6 de maio e seguimos até o dia 9 de julho. E por conta dessa exposição, eu pude me debruçar mais sobre o trabalho do Lazar Segal. Fiz a seleção das obras, contei com o apoio da Casa Museu Eva Clabin, com o apoio também da Casa Museu Emma Clabin em São Paulo e do Museu Lazar Segal. A gente também tem, ao longo dessa exposição aqui no auditório, a exibição do documentário Lazar Segal, A Poética da Resistência, então, que é um apoio da FBL Criação e Produção. Mais um evento relacionado à exposição é o lançamento desse book. E por conta disso, eu tive a oportunidade de decidir quem dividiria esse momento comigo e tive o prazer da minha orientadora, né? A Vera me orientou no mestrado, aceitar o convite. Então quero também agradecer a Vera por estar aqui hoje. A Vera foi uma pessoa muito importante na minha formação, muito por conta da maneira dela de pensar obras de arte, sempre partindo da imagem. E é uma coisa que eu levo para mim nas minhas análises, e também de um movimento que eu me aprofundei, que foi do expressionismo, e que a Vera também é uma grande estudiosa, então muito do que eu penso sobre o expressionismo vem do que a Vera trouxe. E por conta disso eu queria também, a Vera vai fazer uma fala, vai trazer um pouco mais também do que ela viu da exposição, mas eu gostaria de apresentá-la também para vocês. Vou vir uma aguinha antes. E tem que falar do QR Code. Por favor. Então, por enquanto, né, depois eu mostro como é o e-book para vocês. Mas quem quiser já fazer o download dele, tá aqui o QR Code, então fiquem à vontade. Bom, a Vera Beatriz Siqueira é historiadora da arte, professora e pesquisadora do Instituto de Arte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É autora de vários livros sobre arte brasileira, incluindo Arte no Brasil, anos 20 a anos 40, Wanda Pimentel, Cálculo da Expressão, Guilherme Segal, Iberê Camargo, Buller Marx, Milton da Costa, além de vários artigos em livros e revistas. Atuou como curadora de exposições na Fundação Iberê Camargo, Museu Lazar Segal, Museus Castro Maia e Paço Imperial, entre outros espaços culturais. Foi coordenadora da área de artes e membro do Conselho Técnico Científico de Ensino Superior, junto à CAPES, Ministério da Educação, entre 2018 e 2021. Atualmente coordena o programa de pós-graduação em História da Arte da UERJ. Obrigada, Vera, por estar aqui comigo hoje. Quer dizer, primeiro eu que agradeço, né, o convite da Juliana, não só o convite, mas a insistência da Juliana, né, em conversar comigo, porque ela foi me orientando de iniciação científica, né, e de mestrado, e na iniciação científica ela já estudava o expressionismo, né, assim, depois no mestrado continuou estudando o expressionismo, então eu acho que tem uma vertente aí muito interessante, né. E eu agradeço imensamente a Fundação Eva Clabin, mas também particularmente a Juliana por esse convite. E assim, é um prazer enorme estar aqui, uma alegria gigante estar aqui, né? E eu digo que é uma dupla alegria, né? Estar aqui do lado da Juliana para falar da obra de Segal, né? Quer dizer, por um lado, a alegria de ver a Juliana, né? Assim, né? Trabalhando, escrevendo, produzindo, sendo curadora, né? Assim, não tem alegria maior para uma professora do que ver os seus alunos assim, né? Nesse mundo, nessa autonomia profissional e intelectual. Mas também a alegria de ver a obra de Segal sendo indagada por uma jovem como a Juliana. Entendeu? Assim, isso é uma coisa que também me dá muita alegria, porque eu considero que a obra de Segal é uma obra, assim, é um pilar, né, na história da arte moderna brasileira. Eu acho uma obra importantíssima, eu acho uma das experiências de pintura mais relevantes que a gente já teve, entendeu? Assim, aquelas florestas dele no final dos anos 50 são, assim, talvez a experiência de pintura mais bem sucedida naquele momento, entendeu? Assim, muito mais do que as pinturas dos artistas construtivos, né, que são mais conhecidos daqueles anos 50, né, e que ocupa ainda um lugar mais ou menos lateral na nossa historiografia. Então eu gosto de vê-lo, né, sendo falado, sendo comentado, mas também eu gosto de ver como é que ele está respondendo a questões, né, quer dizer, o recorte que a Juliana fez,
né, de representações da mulher, como ele também continua respondendo a questões atuais, né, mostrando o quanto ele continua contemporâneo, né, porque toda a arte é contemporânea nossa, né, tá ali junto de nós, né, vivendo o mesmo momento, né, e ele sendo ainda indagado, sendo perguntado por ela, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, de ver que o Segal ainda tem muita coisa a dizer pra gente, né, e ainda responde a essas questões que ainda hoje nos ocupam, né, como, por exemplo, a questão do feminino, da mulher, etc. E dito isso, então eu vou fazer uma série de comentários sobre a exposição, né, e sobre o texto do catálogo, né, que feito pela Juliana. Tem outra coisa, eu vou fazer umas perguntas, assim, são 3 perguntas que eu vou fazer para ela, para que ela fale um pouco mais para a gente, né, explicite talvez um pouco mais essas escolhas que ela fez. Né. Bom, a curadoria da exposição eu acho que foi muito feliz, né, assim, a montagem da exposição também, né, porque, enfim, lidaram com o espaço que vamos combinar, né, nem existia, né, assim, esse hall não existia como espaço e eles inventaram esse espaço e deu certo, né. Então acho que foi uma curadoria muito feliz e ela pegou uma obra do Segal que normalmente não é um ponto alto da visita da Fundação Eva Clabin, porque, né, as pessoas passam por ela no hall de entrada normalmente, né, e depois a sala do Renascimento, as pinturas, né, dos ingleses, aí começa tudo né, esse mundo de coisas que tem aqui que vão apagando, né, aquela impressão daquela primeira obra lá, né, que eles viram no hall de entrada. Né? Então ela pegou essa obra que fica nesse hall de entrada e foi capaz de reunir uma série de trabalhos, né, a partir dela, que ao mesmo tempo falam dessas relações familiares, né, que ligavam a figura do próprio Segal, né, com a Eva Clabin e com a Emma Clabin, né, porque ele se casa com uma Clabin, né, mas também no modo como o Segal, nessa tradição da esteira expressionista, na tradição expressionista, né, que é um tema de estudo muito caro a Juliana, foi transformando, né, a sua experiência de vida, né, especialmente no contexto brasileiro, né, a partir da vinda dele, permanência dele no Brasil, em fontes para a construção de uma poética na qual os tipos sociais, né, os tipos humanos são relevantes, né, porque o Segal constrói tipos, né, assim, isso é uma coisa importante da gente dizer, né, ele tem um olhar sempre muito exterior, uma pintura muito erudita, ele assim, a obra dele é uma obra que requer, né, assim, um público que acostumado, né, de lidar com aquelas imagens, né, com aquela tradição romântica expressionista, né, então ele vai construindo tipos humanos a partir, né, de características sociais, raciais, comportamentais, sensibilidade, etc. Né. E nos módulos da exposição aqui, né, que está aqui fora, que vocês todos já viram muito e adoraram, né, nos módulos dessa exposição a gente vê alguns desses tipos, né, assim, o primeiro deles, né, que está no primeiro módulo, estou dizendo que é o primeiro porque está no primeiro módulo, né, que ela chama de família, né, você chama de família, isso, né, que é a questão da maternidade, é a mãe, né, a figura da mãe, o primeiro tipo é isso, a mulher como mãe. Né? A representação da mulher como mãe é uma tópica central na história da arte ocidental, né? Assim, só se a gente pensar só a figura da Pietà, por exemplo, né? Assim, existe em todas, né, milhões de representações. Mas para os artistas de formação romântica e expressionista, né, interessava especialmente o arquétipo na maternidade, né? Assim, que oferecia uma espécie de contraponto, né, à lógica patriarcal e ao mundo público, né? Era uma experiência de intimidade ali de mãe e filho, né? Que era uma coisa feminina e ao mesmo tempo íntima, né? Assim, então era um contraponto aquilo tudo, né? Então, para Segal, a figura da mãe oscilava e a gente percebe isso muito claramente numa aquarelinha pequena que tem no primeiro módulo, chamada Mãe e Filhos, né? Entre essa relação pré-simbólica, né, simbiótica entre mãe e filhos, né, o filho, e a ausência do pai, né? Porque o homem está ausente dessas representações de maternidade, né? Então a ausência do pai, que remete a temas que também eram muito caros ao movimento expressionista, né? Como a viuvez, a mater dolorosa, né? A mãe que não consegue sustentar as suas crianças, né? Que mal conseguem se abrigar no colo, né? Então nessa aquarelinha específica, que é uma representação, a princípio, né, da Geni com os 2 filhos, né, da mulher dele com os 2 filhos deles, né, assim, a gente vê, quer dizer,
por um lado é isso, mas por outro, né, assim, se vê aquelas achuras que ele faz, né, porque as achuras no desenho normalmente elas têm função de criar volume, mas aquilo não cria volume nenhum. Aquilo ali quase que ameaça a consistência, né, das figuras, né? E também as cores muito rebaixadas, a ausência de contrastes entre as figuras e o fundo, né, que mal distinguem, né, a mãe e o filho, os filhos no caso, do ambiente, né? Acrescenta um certo tom dramático, aquela aquarelinha, né? Uma espécie de prenúncio da tragédia, né? Uma tragédia que vai acontecer, entendeu? Então tem o olhar da mãe, assim, tem uma achura aqui no nariz dela que é impressionante, que cria um olhar profundo, sabe? O olhar do filho também. Assim, então aquilo, por um lado, é essa coisa, né, íntima da maternidade, da relação simbiótica, mas ao mesmo tempo tem ali um drama, sabe? Que ele guarda uma potência de uma tragédia, né? Essa é como se estivesse prenunciando uma tragédia. E uma tragédia que não é da mãe, daquela mãe, daqueles filhos, mas é a tragédia da humanidade como um todo. Uma outra obra que mostra bem essa tensão da maternidade não está naquele módulo, né? Está no módulo seguinte, né? Que é uma mãe negra entre casas, que está nessa parede daqui assim, né? E aí entra uma outra dimensão, que é a dimensão social, né, desse problema maior da maternidade, né, o que também foi bastante explorado por artistas expressionistas e, sobretudo, por uma artista mulher expressionista, né, a Kate Kovitz, né, ela explorava muito esse tema da maternidade, da mãe que não consegue sustentar seus filhos, né, então da mãe que vive sozinha e que não tem meios para sustentar seus filhos. Então, aqui os olhos vazados, né, dessa mãe aqui do Segal, né, a sua expressão de total desconsolo, né? A mãozinha do filho é muito bonitinha, tem uma mãozinha que segura assim o queixo, mal consegue se sustentar, né? O menino está pendurado nas costas dela, mal conseguindo se sustentar, segurando o queixo, né? Os próprios tons divididos dos rostos que se repetem nas casas simples ao redor, o azul da roupa do menino que puxa o azul do céu, né? O azul do céu rebaixa, porque o azul está na roupinha do garoto, né? Tudo isso fala de pertencimento e desolação, né? De um presente de privação que comporta ameaça futura da perda do filho, né? Para fome, para doença, qualquer outra circunstância, né? Mas voltando ali para o nosso primeiro módulo, né? O módulo da família, a gente também vê um outro tipo construído por Segal, que é a criança, né? Mais um tema também de destaque entre os artistas expressionistas, né? Desde os anos 10, a Europa tinha sido tomada pelo discurso do primitivismo, né, que geralmente é associado a civilizações remotas, né, remota no tempo, remota no espaço, né, civilizações não ocidentais, digamos assim, né, culturas não ocidentais. Mas havia também, dentro desse mesmo discurso do primitivismo, as figuras do que eles chamavam de primitivos modernos, que eram figuras do tempo deles, né, contemporâneos a eles, né, mas que ofereciam uma espécie de contraponto à civilização, que seriam, no caso, as mulheres, as crianças, os pacientes psiquiátricos, às vezes os camponeses, né, na sua pureza, na sua ingenuidade, entendeu? Assim, não corrompidos pela urbanidade, né, moderna. E os artistas ingênuos também, né, aqueles que não tinham educação formal, que não tinham passado por academia. Né, e essas figuras apontariam para uma outra forma de perceber o mundo, né, de uma outra sensibilidade, né, uma outra forma, né, como a mãe e o filho, como a maternidade, um outro contraponto à civilização moderna ocidental. E as crianças, nesse quadro de referências, representavam basicamente essa questão da ingenuidade, né? O pensamento ainda não contaminado pela racionalidade técnica e pelos preconceitos, né? Os preconceitos que fundam a civilização ocidental, né? Não à toa Segal retirou, né? Porque ele tem aquela pinturinha da Eva, né? A menina Eva, que ele faz a partir de uma fotografia, mas na fotografia ela está em cima de uma cadeira do lado da mãe, né? E ele tira tudo isso, ele põe só a criança, né, no fundo de árvorezinhas, assim, umas árvores esquemáticas, né? Assim, então não à toa ele retirou a menina Eva da proximidade com a mãe e a colocou nesse espaço natural um pouco remoto, um pouco curioso, assim, né? Assim, são umas árvores que elas vão ficando mais e mais esquemáticas à medida que chegam perto da menina, assim, por trás da garota, né? Então, nesse mundo meio vago, né, de árvores esquemáticas, o olhar da criança se aprofunda, se você comparar com a fotografia. Como se Segal quisesse mostrar que ela via aquilo que não conseguimos enxergar, né? Que as crianças veem mais do que a gente pode ver, né? Não se está falando mais de uma menina em especial, né, da Eva Klabin, embora a gente saiba que seja a Eva Klabin, né, assim, mas de todas as meninas,
né, de todas as crianças, que mal se encaixam naquelas vestimentas de inverno e que preservam esse olhar escrutador, né, no qual se misturam. É muito curioso, é muito forte isso quando você vê essa imagem, né, assim, uma ponta de dor e ao mesmo tempo o brilho do frescor, né, assim, ele tem inclusive um pontinho branco, né, que ele põe assim para dar uma ideia do brilho no olhar. É muito impressionante. Passando para o segundo módulo, né, assim, eu vou provocar a Juliana um pouco mais, talvez, entendeu? Porque eu tenho certeza que ela vai tirar bastante proveito dessas minhas implicâncias e provocações. Porque eu entendo que depois de chegar ao Brasil, o Segal, como artista figurativo, ele sempre foi figurativo e ele sempre foi um defensor da figuração. Ele dizia que ele não entendia a arte abstrata e ele era meio metido, né? O Segal era muito metido. Então ele era amigo do Kandinsky, ele escrevia para o Kandinsky, dizia que ele estava errado, entendeu? Assim, que a ilustração era um caminho errado para a humanidade, entendeu? Isso ele está errado, entendeu? Porque ele sempre defendeu a figuração, entendeu? Porque ele defendia que precisava de alguma coisa para comunicar, né? E nessa comunicação a pessoa precisava reconhecer alguma coisa ali, entendeu? Quando ela não reconhecia nada na imagem, como é que ela comunicava alguma coisa, né? Então ele sempre defendeu a figuração. Então, como um artista figurativo, que ele sempre foi, né, ele precisava lidar com um novo quadro objetivo, né? No caso, o Brasil, né? E realidades que ele não conhecia, né? Como o carnaval, né, o samba, as favelas, as próprias mulheres negras, que ele começou a ver numa quantidade que eu acho que ele nunca tinha visto antes, né? Circulando na rua de uma outra forma. Assim, então, ele tinha que lidar com isso, né? Mas, ao contrário do que a maioria dos estudiosos diz, entendeu? E que eu acho que a Juliana acreditou, entendeu? Eu não acho que ele tenha se tornado mais realista no Brasil. Ao contrário, eu acho que o que ele fazia, o que ele tentou fazer, foi fugir desesperadamente do realismo. Assim, foi tentar negar a possibilidade mimética, né? E quem construiu essa ideia, na verdade, foi Mário de Andrade. Mário de Andrade escreveu sobre isso lá, né? Acho que foi em 26, se não me engano, o texto do Mário de Andrade sobre o Segal, um dos primeiros textos que ele faz sobre o Segal. E ele escreve que ele se tornou mais realista, mais colorido, as formas arredondaram, assim. Mas se a gente comparar isso com o que vinha antes, não é o que aparece, entendeu? Assim, ele não se tornou mais redondo, nem mais colorido, nem mais realista, não é coisa nenhuma, entendeu? Assim, o Mário de Andrade, ele era um escritor programático, né? Tudo tinha que se encaixar naquele discurso dele de modernismo e de brasilidade modernista. Então ele botava tudo ali, tudo tinha que servir para aquilo, entendeu? Então o Segal tinha que servir para aquilo também, entendeu? Assim, então ele diz, ele se encantou com o Brasil, ele se tornou mais alegre, mais colorido. Eu não vejo nada disso, né? Assim, aliás, eu acho o Mário de Andrade um péssimo crítico de arte. Mas, assim, ele era um bom escritor, né? Assim, ótimo crítico literário, mas péssimo crítico de arte. Então, assim, a partir de então, muita gente repete isso, né? De uma maneira muito acrítica, entendeu? Assim, como se fosse uma realidade, entendeu? Assim, mas ela não é, né? Eu acho que respondia muito mais ao programa teórico do Mário de Andrade do que a realidade da obra do Segal, né? Então, na contramão dessa visão, né, com a qual eu não concordo em absoluto, eu acho que justamente tudo que o Segal fez foi tentar fugir e desviar do realismo, né? O Guild, eu trago o Guild porque também foi um artista muito estudado pela Ju, né? Que é um outro artista de formação expressionista que a Juliana conhece bastante, né? Chegou a escrever sobre isso para o Kubrick, que também é um artista que a Juliana conhece bastante, entendeu? Um artista com o qual ele se correspondia, né? E ele dizia que ele precisava lutar contra a tentação do mimetismo. Ele falava nessas palavras, né? Porque ele encontrou, de repente, né, ele que se formou como artista na Suíça, né, dentro daquela versão mais fabulosa, imaginativa do expressionismo alargado, né, o expressionismo germânico alargado, ele chegou aqui que trabalhava com figuras fantásticas, não sei o quê, né, assim, caveiras, monstros, não sei. Ele chegou aqui no Rio e disse que encontrava essa realidade ali na esquina, entendeu? Assim, o urubu na rua, entendeu? Assim, a mobília largada junto com a lata de lixo na calçada, o poste torto, varial, entendeu? Aí ele falou assim, a tentação é de você se tornar realista, né? Você começar a mimetizar aquilo, porque ele já não precisava inventar nada fabuloso, que o mundo já se apresentava fabuloso para ele, entendeu?
E aí ele diz, não, eu tenho que fugir disso, né? Como construir uma estranheza desse mundo sem copiá-lo, né? E eu acho que da mesma maneira o Segal vivia um dilema muito parecido quando ele chega no... Ele também falou sobre isso, né? Ele tem vários escritos sobre arte que foram reproduzidos em vários catálogos diferentes lá pelo Museu Lavar Segal. E num deles ele fala sobre isso, né? A dificuldade que ele tinha de registrar a luz dos trópicos, né? Assim, porque é uma luz muito diferente, né? É uma luz que acaba rápido, né? O sol se põe rápido, não tem aqueles tons, né? Assim, meio dourados do fim de tarde, europeu, não tem nada disso, né? O sol acaba rápido, não tem muito tom, né? São mais cores mais vivas, né? Mais fortes, mas são menos cores, né? Não tem. Tem até aquela experiência que o Lévi-Strauss trouxe, uma opção de quadradinhos coloridos de vários tons, né? Assim, de cores, e mostrava para os índios diziam tudo a mesma palavra, que queria dizer azul e verde, tudo junto, entendeu? Assim, então, tudo que era, qualquer tom de azul e verde era a palavra tal lá que eles falavam, que eu não vou saber, né? Isso que índios eram. Mas, aí ele dizia, você pode pensar, não, então eles têm um problema de concepção, de visão, eles não enxergam direito, não sei o quê, mas eles olhavam para o céu e apontavam Vênus, que para eles não era Vênus, evidentemente, mas apontavam Vênus a qualquer hora do dia ou da noite. E qualquer pessoa, criança, velho, onde é Vênus? Todo mundo estava no mesmo lugar, entendeu? Olhava e via. E ele, Lévi-Strauss, não via nada. Ele dizia assim, cadê a Vênus? Né? Que ninguém não via. Então, é uma questão realmente de cultura visual, né? Assim, é uma coisa de... Você precisa de uma cultura para ver coisas, né? E ele chega aqui e encontra um outro mundo, uma outra cultura, uma outra luz, uma outra cor, e realmente ele tem que lidar com aquilo, né? Mas assim, se a gente comparar, como eu falei antes, se a gente comparar a obra dele, que ele começa a fazer no Brasil, com as obras anteriores, tem muito mais continuidade do que ruptura, muito mais, entendeu? Na verdade, as experiências mais de ponta do Segal, dentro do movimento expressionista, são poucas e são muitas na gravura, né? A gravura, por ser um meio técnico tão complexo, entendeu? Assim, que envolvia tanta artesania, ele fazia linhas muito mais enxutas, muito mais ásperas, muito mais angulares, entendeu? Assim, na pintura ele sempre foi mais arredondado, né? Ele sempre fez mais matizes, entendeu? Então, se você comparar, você vê que não tem tantas rupturas formais assim. E não tem mais cor, não tem nada disso. Eu não acho que não tenha nada disso, né? E depois também tem um problema que foi mais recentemente levantado, né? Que é esse problema de datação das obras do Segal. O Segal datou as suas próprias obras já mais velho, né? Muitas como se fossem anteriores ao que ele realmente fez, né? Hoje a pesquisa que foi feita, entendeu? Mostra, pelo próprio museu e por uma pesquisadora da Unicamp, mostra que muita coisa que está datada de 1913, por exemplo, na verdade é de 1917 em diante, entendeu? Que é quando ele começa efetivamente um diálogo mais próximo com o movimento expressionista alemão. Antes disso ele não dialogava muito isso, né? A própria Juliana fala isso no texto, né? Que apenas em 1919 é que ele passa a integrar grupos ligados ao movimento expressionista alemão. Então ele chega no Brasil, né, que ele precisa lidar com essa realidade inédita, como a gente vê em algumas dessas obras da exposição, mas eu não acho que ele tenha, por exemplo, ao pintar essas mulheres negras, né, que era uma novidade para ele, digamos assim, eu não acho que ele tenha ele realiza uma tentativa de idealizar a raça negra ou de enfatizar esses traços raciais tão tom de pele, ou os traços raciais tão marcados assim, entendeu? Os próprios lábios grossos, né, que aparecem nessas figuras, aparecem em outras representações, muitas de judeus, inclusive de rabinos. Tem vários rabinos com esse lábio que é igual aos negros brasileiros, entendeu? Assim, então, na verdade, não é uma coisa assim, não é tão racializado assim, entendeu? Assim, ele é um artista figurativo, então ele faz referência a esses traços raciais, mas ele não é uma coisa assim de uma relação tão forte de racialização assim, né? O que ele faz, é que eu acho que a Juliana percebe intuitivamente, embora não desenvolva muito isso, mas que ela percebe,
é como que ele conecta a tonalidade da pele dessas mulheres negras com o ambiente, com as cores do entorno, né? Então, como se botasse, né, a questão da negritude, né, que nem existia essa palavra nessa época para ele, mas enfim, essa questão, né, no cenário social da vida delas, né, dessas mulheres negras, né? Então a gente tem aqui na exposição, né, a gente tem aquela mulher na favela, né, cuja pele é de uma tonalidade, aquela bem vertical assim, né, aquela favela subindo assim, tem a mulher ali, né, essa mulher negra na favela, que a pele é de uma tonalidade assim meio acinzentada, né, terrosa acinzentada, né, que repete as cores da favela, né, do próprio ambiente no qual ela vive, né, no qual ela transita. Tem a mãe com um filho nas costas, que eu já falei, né, assim, que funde, né, os castanhos, rosas e vermelhos, o próprio rosto dela, né, tem os castanhos, rosas e vermelhos das casas do entorno. E tem aquele retrato, um lindo retrato, na verdade, de uma mulher que olha diretamente para a gente, assim, que tem a pele bem avermelhada, né, dialogando com a cor da cortina, né, ao redor dela, que moldura ela, e contrastando com o verde das paredes. Né. A Juliana falou isso no catálogo, né, todas elas aparecem retratadas em íntima conexão com o mundo em que vivem. Então, desse modo, elas se convertem em outro tipo, né, também bastante valorizado pela tradição expressionista, que é a mulher pobre, trabalhadora, que sofre no dia a dia das cidades modernas. Né? E ele encontra essas mulheres negras nesses ambientes, né, nessas comunidades, favelas, nesses ambientes simples, aqui no Brasil. Como eu falei, não gratuitamente, a Juliana colocou essas mulheres negras dentro do ambiente, mas também ao lado da mulher branca, da polaca, né, que aparece na gravura da série Mangue. Né? Então a prostituição era outra figuração dessa mesma mulher pobre, né, trabalhadora, né, que não tem os meios para garantir a sua própria sobrevivência, né, que experimenta a fome, a pobreza, o desemprego, a violência, né, independentemente de raça. Né? O mais incrível nessa estilogravura, né, que eu acho que é uma das obras mais lindas do Segal, né, é como que o Segal, através desse personagem de costas, assim, né, a gente cola nele, né, assim, então ele coloca a gente dentro desse mundo, assim, a gente está colado com essa polaca aí, né, a gente não vê esse mundo do Mangue de longe, a gente não constrói piedade, né, não tem distanciamento para construir a piedade, né, mas também não tem descrição de detalhes da situação de prostituição. A gente sabe que é o Mangue, que ela é uma gravura da série Mangue, mas não tem nenhum detalhe ali que diga, né, ela está, né, sei lá, rodando bolsinha, não tinha isso que falava antigamente, ela está rodando bolsinha, está fazendo não sei o quê, não tem nada disso. Até naquele primeiro álbum dele, Bubu, né, que ele tem mais circunstâncias, você vê mais a coisa do universo, do bordel, da prostituição, né, do que aqui, entendeu? E aqui não tem descrição de detalhes da situação de prostituição, né, quer dizer, ela é depurada na tensão entre o cliente, que somos nós, porque a gente cola nele, né, e a própria prostituta, a meretriz, né? Então, como outros clientes na fila, né, atrás do homem de costas, a gente experimenta essa tensão diretamente, né? Eu, pessoalmente, acho que tem muito a ver com... Eu tenho falado sobre isso, as pessoas acham isso um pouco esquisito, vocês vão achar também, mas eu acho que isso tem muito a ver com a maneira como o Segal dialoga com uma tradição muito específica, que é a tradição do ícone russo. Né? E aí vocês vão dizer assim, mas por que ícone russo? Né? O pai dele era escriba da Torá, entendeu? Assim, por que você está falando de um signo né, cristão, né? O ícone russo, não sei o quê? Mas eu acho que tem uma relação... Bom, o ícone russo foi apropriado por todo mundo, mesmo os artistas renascentistas, por exemplo, né? Eles discutiam, o Alberti discutia sobre o ícone, né? Porque tem uma figura... A maior parte da arte renascentista, embora a gente não gostasse de admitir isso, ela é sagrada, ela é religiosa, entendeu? Ela é uma arte feita para ritualisticamente funcionar, entendeu? Assim, então é uma imagem que vai ser usada, né, naquele momento da missa ou da liturgia, enfim. Então tem toda uma dimensão religiosa que a gente gosta de tirar da frente do Renascimento, mas não é verdade. E aí o Alberti discutia muito isso no Tratado da Pintura, por exemplo, né? Ele falava muito sobre a conciliação de narrativa, né? Que era contar uma história, né? Uma cena que está acontecendo, com essa
franqueza da comunicação do ícone, porque o ícone se comunica diretamente, né? Assim, o ícone é para você adorar, não é para você entender, não é para você ver uma cena, entendeu? Você não tem que descrever nada. O ícone é uma coisa que você, né, venera, é uma relação direta, né? Então, assim, eu acho que o Segal também tem no Segal tem muito essa presença de uma arte icônica, né? Assim, um ícone mesmo, né? Que é uma imagem que se comunica diretamente com quem está vendo ela, né? De uma forma comovente, que exige empatia, que exige compaixão, entendeu? Assim, e não uma obra que vai exigir elaboração intelectual, etc. Nas outras figuras femininas, negras, que a gente vê aqui na exposição, a dor também não advém de nenhuma circunstância específica. Não tem nada lá naquelas pinturas que fale de situações tristes, né? A não ser a própria conexão com esse mundo que cerca elas, esse mundo simples, esse mundo pobre, etc. Né? Na figura feminina que olha mais diretamente para a gente, assim, tem a cortininha em volta, mas não tem nada ali que indica. Ela não está chorando, ela não está gritando, ela não está assim, né? Não está com a cara com você. Não tem nada ali que indique que ela está sofrendo, entendeu? Ou que dê alguma pista das razões, né? Ah, a tia dela morreu, entendeu? Aí por isso que ela está triste. Não tem nada ali que diga isso, ao contrário, entendeu? Assim, não tem nenhuma razão de dor ou da tristeza. Mas há uma espécie de indiferença, né, dela e dessas mulheres em geral, né, em relação a nós, espectadores, que é essencial, e eu diria que é essencial desde Van Gogh, né, assim, que é um artista também que se relaciona com essa vertente mais expressiva, assim, no sentido sentimental do termo, né, de transformar a tristeza numa condição, né, um sentimento profundo que se espalha na tela, né, e atinge a gente diretamente, né, nessa imagem icônica, como eu estou chamando aqui. Né? O Van Gogh também, os retratos dele, não tem ninguém sofrendo. Né? Não tem o carteiro. É o carteiro está triste porque alguma coisa aconteceu, ele perdeu as cartas que ele tinha que entregar. Não vê nada, é um carteiro cansado, sentado. O que é expressivo é aquilo tudo, né? Aquela pintura, a maneira como ele apresenta aquilo e a densidade daquela indiferença, né? Assim, né? E aquela dor profunda que vem, entendeu? Assim, então, nesse sentido, eu acho que o Segal aprende muito com Van Gogh. Então, todas essas figuras que a gente vê aqui, eu acho que tem esse aspecto icônico, que, no meu entender, é justamente a tentativa do Segal de fugir do realismo, entendeu? Ele não está querendo mimetizar a realidade, ele está querendo transfigurar essa realidade e apresentar uma imagem que se comunique diretamente conosco dessa forma icônica, entendeu? Assim, como um ícone, entendeu? Assim, não uma representação tradicional, né? Porque justamente esse aspecto icônico, porque ele não requer um entendimento, né? Mas essa participação emocional imediata. E aí, mesmo os retratos da Lucice de Ferreira, que ficam nesse último módulo da exposição aqui, mesmo os retratos da Lucy, eles também têm algo de icônico. Talvez menos que os outros, mas também tem, né? Então, por exemplo, a mulher que se penteia. Isso também é um tema muito comum no impressionismo, sobretudo, e muito comum na obra do Degas, especialmente comum na obra do Degas. O Degas pintou 500 mulheres se penteando, entendeu? Assim, um monte de mulheres se penteando. Mas o que o Segal faz é que a Lucy se penteando, né, a mulher que se penteia, né, do Segal, ela perde um tanto da dimensão mais prosaica do gesto de se pentear e até sensual. Ela não é, né, ela não está ali explorando aquela questão da sensualidade da mulher se penteando, etc., para ganhar um aspecto quase sagrado, quase sacro, né? Assim, tem uma coisa assim, quase de uma santa naquela mulher se penteando ali, né? Também a mulher que cochila na rede, ela não fala de um instante, ela é um flagrante. Ela foi, passei ali e vi ela deitada na rede e resolvi representar ela. Não fala nada disso, né? Ela é uma construção e ela tem uma solidez, né? Assim, alguma coisa que se apresenta sólida diante da gente, né? E a própria Juliana fala muito da corporeidade, né? Nessas telas, né? Então, assim, essa presença sólida que está nos troncos das árvores, está na própria figura, né? Da Lucy ali, no olho semiaberto, né? Que dirige uma espécie de olhar seco e duro, né?
tudo isso fala de introspecção, de silêncio, né? Esses sentimentos que ele quer comunicar muito diretamente. Né? E por fim, o rosto do Lucy, né? da Lucia, esse retrato que mal cabe no pequeno retângulo da tela, ele tem um olhar meio atravessado, né? Assim, meio bravo assim, pra gente, né? Os lábios também estão meio cerrados, assim, não é muito cerrado, mas assim, ligeiramente tensos, assim, lábios cerrados com alguma tensão, né, que convoca a gente para essa apreensão mais direta, mais afetiva, né, sem a intermediação do intelecto. Porque logo que eu acho que Segal acaba convertendo a Lucia numa outra tipificação da mulher, né, aquela que encarna ou materializa, digamos assim, o ideal de beleza, né, a beleza feminina, que também é uma tópica comuníssima na arte, na história da arte ocidental e muito na arte acadêmica, né, ou na arte vem da academia, né? A figura da mulher, desde o Renascimento, eu diria, né? A figura da mulher, ela encarna, né, o ideal de beleza, né? Então, juntando o que a própria Juliana chamou, né, de tensão sexual, né, com uma certa austeridade, porque a pintura é muito seca, é uma pintura muito erudita, entendeu? Essas pinturas desses retratos da Lucy, muito elaborada. Né? Mas ela é muito seca. Você vê lá a pintura a óleo, mas ela não tem brilho nenhum. O Segal misturava as tintas óleo com terebintina até secar elas, entendeu? Até elas ficarem secas. Assim, quase uma... Às vezes ele botava areia para ficar não só seca como áspera, entendeu? Assim, porque ele precisava dessa secura do discurso. Né? Os tons são rebaixados, a pintura é muito seca. Né? Assim, que ele quer justamente lidar com essa dimensão absoluta e superior da beleza. Né? Quase como se a beleza feminina fosse parte de um pensamento abstrato. Né? Isso também tem a ver com os ícones, né, russos, os ícones russos desenvolviam toda uma reflexão sobre o sagrado como uma questão abstrata, né, como esse pensamento abstrato. Bom, essa dimensão que eu estou chamando de icônica, que pode ficar, vocês acharem muito estranho, mas eu acho que aparece de forma muito nítida nas duas esculturas da mostra. Né? Uma que fala da maternidade e a outra que fala da amizade entre duas mulheres, né, de braços entrelaçados. Né? Os temas em si já falam de experiências, né, que fundem, né, a vida corriqueira, né, ser mãe ou ter uma amiga, né, isso faz parte da nossa vida corriqueira, né, com valores morais superiores, né, a amizade, a maternidade. Né? Então o tema já está lidando com isso. Né? E a escultura, quer dizer, a técnica da escultura, né, e a materialidade da escultura, né, na sua inteireza formal, né, porque essas esculturas do Segal, você vê que o centro delas está dentro delas mesmo, né, assim, o que reúne essa forma está ali dentro deles, né, isso não está lá fora, isso está aqui, né, assim, não está no nosso olhar, né, elas têm uma inteireza formal e uma certa indiferença também com relação a nós, entendeu, como eu falei nos outros, né, que garantem uma espécie de curiosa ou especial espiritualidade, né, para essas obras. De novo, né, como os ícones russos, né, nos chamam para uma espécie de conversão silenciosa ao absoluto. Por isso, né, especificamente por esse caráter icônico, é que eu acho que é muito difícil falar de realismo para Segal, ou mesmo de representação. Né? O que Segal persegue é uma espécie de transfiguração, como eu falei, né, que transforma as mulheres em tipos, né, de modo a não falarem de mulheres específicas, ou de circunstâncias específicas, né, que seriam mimetizáveis, né, assim, alguma coisa que aconteceu e aí fez com que aquela pessoa sentisse, né, tristeza, entendeu? Assim, então, isso seria mimetizável. E sim dessas experiências comuns a toda a humanidade. Né? Tem um texto do Walter Benjamin, eu não gosto muito de citar Walter Benjamin, porque Walter Benjamin virou arroz de festa, né? Assim, então eu não gosto porque fica parecendo uma coisa ligeira, mas não é essa citação muito interessante, porque quando ele está falando da arte expressionista, ele fala assim, a madeira tem que estar seca para queimar. A linguagem dos expressionistas tem que ser seca para funcionar, entendeu? Assim, porque se você começa a falar de uma dor muito específica, entendeu? Assim, repare essa cena toda que está acontecendo aqui, teve esse acidente e essa menina está chorando, entendeu? Você não se identifica com ela, porque aquilo ali é específico, né? Assim, você quando muito fica assim, coitada, né? A piedade. Aí a gente pode ter, né? O Portinari faz isso muito.
Os retirantes, os sofredores, não sei o que, aí você fica, coitado, né, assim. Mas é só isso, a gente só pode falar, isso tem uma distância, entendeu, assim. E não é o que o Segal perseguia, entendeu, assim. Quando ele retira todas as circunstâncias e ele vai enveredando nessa indiferença, nessa espiritualidade, né, nessa dor que é comum a toda a humanidade, aquilo tem que ser seco, aquilo não pode dar, né, tinha até uma briga, né, entre o Segal e o Portinari, uma não, milhões de brigas entre o Segal e o Portinari estava em todas as comissões, todas as representações nacionais, nunca o Segal estava, né, e aí o Portinari disse assim, não, porque os meus personagens choram lágrimas de pedra, aí ele falava, eu não preciso de lágrimas, né, o Segal dizia, os personagens nem lágrima tem, entendeu? Assim, porque a lágrima é uma coisa, né, de uma circunstância, de um momento, entendeu? E ele está falando de uma dor que não é a dor daquela pessoa, entendeu? E aí aquilo comunica, né? Aí aquilo consegue chegar na gente, a gente consegue se relacionar e, né, a partir de um sentimento de empatia, de compaixão, que é completamente diferente da piedade, né? Assim, aí aquilo se aproxima, né? Então, por tudo isso que eu estou falando aqui, que eu vou parar de falar, que eu estou falando demais, eu vou fazer 3 perguntas para a Juliana, né, para que ela fale um pouco mais sobre essa visão dela do Segal, né, assim, dessas escolhas que ela fez, né. Então, a primeira delas, assim, eu entendo, né, que você, Juliana, tenha se valido desses dados familiares do Segal, da relação dele com a Eva Clabin, com a Emma Clabin, etc., com a própria Geni Clabin, né. Mas eu queria saber se você acha que realmente há uma representação da família, né, naquele módulo que você chama de família, entendeu? Ou a gente está falando de uma outra família, né? Essa família como uma vivência coletiva, uma vivência básica, né, de todos nós, né? A segunda pergunta, que diz respeito ao segundo módulo, aí você responde tudo junto. Cala a boca. O professor é um inferno, gente. Não uma aula, eu falei que era uma aula, entendeu? Eu queria saber por que você chama aquelas mulheres do segundo módulo de mulheres cotidianas, aquelas figuras negras, a prostituta, né? O que você entende de cotidiano, de corriqueiro nessas mulheres, né? Eu acho que eu entendo o que você quis dizer, né? Mas eu acho que tem uma intuição muito boa que você não chega a desenvolver no texto do catálogo quando você chama elas essas mulheres de cotidiano. Entendeu? E eu acho que seria ótimo se você pudesse explicar isso pra gente. E por fim, né, você fala também no catálogo de tensão sexual da relação de Segal com Lucy, né, com a Lucy de Ferreira, e isso, enfim, ela estava sendo pudica, né, porque todo mundo fala muito que ela era amante dele, né, isso é uma coisa quase pública, entendeu? Mas você acha que isso aparece nessas obras de exposição? E se aparece, como é que aparece, né? Vocês acham que essas telas, né, elas têm uma, como eu falei, uma tentativa de lidar com esse ideal absoluto, quase sagrado, de beleza feminina, ou está muito diretamente relacionado a Lucy de Ferreira, entendeu? E essa relação específica que ela tem com o Segal? Agora fica calada, né? Porque ela vai falar certamente coisas melhores do que eu falei aqui para vocês. Não, primeiro agradecer, né? Foi uma aula pra gente, né? Sempre um prazer ouvir a Vera e ouvir uma pessoa que estudou tanto sobre o Lazar Segal, né? Vou seguir então os teus tópicos, né? Você falou sobre essa questão da família. Primeiro, voltando assim para essa questão do expressionismo, tenho essa visão alinhada com você desses tipos que aparecem no expressionismo, e acho que quando trago a maternidade para cá, talvez eu não tenha trabalhado tanto no e-book, mas a maternidade está no trabalho do Segal, está também muito presente na casa por ser um tema, né, por ser um tema muito abordado dentro da história da arte. Inclusive no e-book até trabalho um pouco mais essa questão de como ela já aparece no trabalho do Segal quando ele ainda é um estudante, né. Então é até engraçado porque às vezes as pessoas se referem a esse módulo como módulo maternidade, de tão presente que é esse tema ali. Então talvez família não tão próximo assim da questão do seu meio, mas uma coisa que foi interessante para mim porque eu parti de uma pesquisa, apesar de estudar o expressionismo, no meu mestrado eu trabalhei com outro artista que é o Guilde, que a Vera já citou, e
foi para mim importante pensar a família não só no sentido do tipo, por conta da maternidade, mas pensar também as diferenças entre esses dois artistas, assim, na relação que eles tinham com o meio. O Guild é um artista que a gente sabe que ele tem um certo desentendimento com a família, ele vive de uma maneira isolada, e os trabalhos dele tratam muito, né? São geralmente figuras sozinhas, então isoladas numa cidade. O Guild também tinha uma situação específica, porque ele viveu como, né, o trabalho como ilustrador também foi fundamental para que ele pudesse se manter. E quando eu parti para a pesquisa do Lázaro Segall, entender como se deu a chegada dele aqui no Brasil, que foi muito vinculada à presença da família, da irmã dele, aqui já casada com o Salomão Klabin, então de certa maneira havia uma segurança na vida do Segall para o Brasil. E posteriormente também, né, como a Luba vai fazendo conexões de maneira a... Claro que o Lázaro Segall tem um trabalho potente que teria um espaço de qualquer maneira, mas é muito peculiar assim, a jornada dele, relacionando-se com essas figuras que foram possibilitando os caminhos, né? Então os contatos que a Luba fez inicialmente, a gente sabe, pelo menos textualmente, tanto o Oswald de Andrade quanto o Mário de Andrade falam que já conheciam o trabalho do Segall antes dele se mudar definitivamente para o Brasil, quer dizer, o fato das obras dele já terem sido adquiridas por um colecionador, né, quando ele faz uma rápida passagem entre o final de 1912 e 1913. Então o fato dessas obras já estarem aqui, já terem um espaço para ser visto, depois, né, quando o Segall se dedica aos retratos de Lucy e todo o trabalho que ele vai fazer em Campos do Jordão, uma possibilidade de se afastar do meio artístico e poder se dedicar ao que era interessante para ele de uma maneira mais livre. Eu achei... Isso se deu por conta dessa questão familiar, no sentido das pessoas que estavam próximas a ele. Eu acho que essa é uma questão que aparece na exposição em vários momentos, assim, esse contato com o que é corriqueiro, que é da vida comum, ou seja, no caso desse módulo específico, essa relação com a família dele, mas também há sempre um salto que eu acho que é desse campo do expressionismo de afastamento e da família como um tema, como um tipo a ser pensado e estudado. Posso seguir ou você quer falar? Pode seguir, eu vou ficar quieta. A outra pergunta que você fez foi sobre o módulo do Mulheres do Cotidiano. Esse foi um título muito difícil de pensar, porque eu queria, ao mesmo tempo, através do cotidiano, mostrar, né, tratar dessas mulheres que, de fato, Segall passa a encontrar com maior frequência quando ele se muda para o Brasil, né, que são as mulheres negras. O tema da prostituição já havia aparecido anteriormente. O que eu vejo assim de expressionista, de certa maneira, no trabalho dele, é se voltar para essas figuras e pensar todas aquelas questões que você já pontuou, né? São pessoas que ele, como um artista que já se voltava para aqueles que eram deixados de lado, atravessados por dores, né? Você falou as viúvas, então... quando ele vem para cá, ele encontra essas figuras, essas mulheres, e de certa maneira ele está trabalhando nessa aproximação de um tipo e também olhando para essas figuras, né? Eu acho que ele é um dos primeiros assim, artistas modernos a trazer essas figuras, sobretudo a figura da mãe negra com o filho, né? De uma coisa próxima assim, você falou do ícone russo, mas dessa maternidade religiosa. Então, ele olha para essas figuras e eu acho que quando as pessoas vêm à Casa Museu, elas podem, nesse espaço, se encontrar de certa maneira e, ao mesmo tempo, tem um distanciamento. No e-book, eu trabalho muito essa questão da relação com o fundo, né? E dessa tensão, né, da abstração e o que você não gostou da realidade,
Mas no sentido de... Realidade não, realismo. Realismo. Mas uma tensão entre um desejo de abstração e ao mesmo tempo o entendimento de que é através do reconhecimento do humano que as pessoas se conectam. E especificamente nessas figuras de reconhecimento de humano que passa por algum problema, assim. A gente reconhece a moradia, a gente reconhece os dilemas daquela vivência. Isso se replica também na questão na gravura do casal do Mangue, né? De que eu acho bonito, assim, né? Do cliente oculto diante da prostituta, né? Porque aí o nosso olhar está para ela, então é interessante poder pensar nela e ao mesmo tempo pensar em nós diante disso, né? Porque a gente se cola naquele cliente, então o nosso desejo ou o nosso escárnio diante daquela figura, ele precisa, é um trabalho que precisa que a gente se coloque de uma maneira, né? E o que você falou sobre a ausência de lágrimas, né, a ausência, mas de um certo silêncio, é esse trabalho muito intelectual do Lazar Segal, né, de conseguir, com a redução de elementos, trazer uma potência tão forte que comunique, né, uma sensação de olhar e de ser atravessado por aqueles trabalhos e por aqueles dilemas. Desculpa. Eu não entendi ainda por que você chamou de mulheres cotidianas. Então, por quê? Ótimo. Bom que eu fui embora e repito. Um outro ponto, se você olha para a exposição como um todo, é que a gente fala de um nicho família, de certa maneira, trata de figuras mais próximas do Segal, mas de figuras de certa facilidade e estabelecimento financeiro, então são figuras que a gente não lida diariamente. Eu acho que quando a gente vai para o outro módulo da Lucy, também tem um processo de retrato de uma espécie de musa, então não é uma mulher tão do cotidiano no sentido assim, de uma mulher que você encontra todo dia, porque eu acho que ali tem a Lucy enquanto figura, mas tem também um pensamento sobre beleza e sobre, de certa maneira, música. Então, eu acho que os outros dois módulos lidam com pessoas muito afastadas da nossa realidade prática na vida, assim. Então, quando a gente chega no módulo das mulheres do cotidiano, a gente pode olhar e reconhecer aquelas figuras e se reconhecer, talvez, dentro desse processo de aproximar e afastar, né? Se reconhecer, mas ao mesmo tempo não é uma figura específica, né? Não é uma mulher específica que está sendo trabalhada ali. É uma mulher negra, então existe um tipo. Mas ao mesmo tempo é uma mulher que a gente entende ao falar, né, sobre as mulheres negras no Brasil, que existe uma realidade, uma experiência socioeconômica, racial e de gênero muito específica. Então, por isso, quis ressaltar essa questão do cotidiano no sentido daquilo que está na nossa vida prática, que a gente lida diariamente, na vida e nos noticiários. Assim. Obrigada. Não, obrigada a você. A última pergunta que você me fez foi sobre o retrato de Lucy. E o que você falou que, de fato, né, olhando os trabalhos, pensando, existe uma questão icônica e meio sacra na Lucy, das representações, mas ao mesmo tempo, né, existe... Bom, a gente sabe que aqui a gente tem 3 quadros onde a Lucy é retratada, mas a gente também sabe que isso é um tema que se repetiu, né? A Lucy foi muitas vezes representada pelo Segal durante muitos anos. Então, a gente olha para esses 3 trabalhos e o que me chama muita atenção, como eu falei no e-book, é a questão da corporeidade e de que ela é uma mulher que, apesar de lidar com essa beleza ideal que seria da musa, ela traz um corpo muito, muito real, assim,
não é um corpo tão distante, assim, ela tem uma mão grande, ela tem um corpo grande, eu não sei se eu consigo chegar aqui. E ao mesmo tempo, esse silêncio que a gente foi comentando, ele acontece muito no olhar, assim. E o que eu trabalho muito no e-book é pensar essa troca de olhares entre eles. Então, ela está olhando para nós, mas de certa maneira ela está olhando para o pintor, né, para o Lazar Segal, e o Lazar Segal está olhando para ela. Então existe um jogo de olhar, de um silêncio, talvez de um jogo entre o pintor e a retratada, e ao mesmo tempo a aluna, né, porque a Lucy era aluna do Segal, estava aprendendo com ele. Então existe um jogo que se replica, e eu sinto nesse jogo do olhar atento dela diante dele, que está olhando atentamente para ela, uma certa tensão sexual que em outros trabalhos aparece de uma maneira mais alargada, mas eu acho que nesses 3 que estão aqui na casa, ela acontece de uma maneira muito sutil. Aquele pequenininho, ela estava brava com ele. Você acha? Pode ser. Cara meio fechada. A que é só o rosto, né? Mas eu ainda acho que tem o olhar da Lucy é muito marcante, né? Em vários trabalhos ele tem esse olhar meio amendoado, assim. Eu acho a maneira como ele trabalha os olhos dela muito específico, muito de um silêncio, de uma troca mais íntima, assim. Fiz? Respondi as 3. Sem perguntar pra ele. Quero saber também de vocês. Eu quero também apresentar um pouco mais do e-book, mas se vocês tiverem também alguma dúvida, a gente pode conversar um pouco mais. Tá todo mundo já sabe tudo de Lazar Segal. Resolvidos, melhores que eu. Bom, só queria, antes, não sei nem como é que a gente tá. Tá ótimo, estamos bem de hora. Antes de finalizar, eu queria compartilhar um pouco mais sobre o e-book, né? Todas essas reverberações muito ótimas, assim, né? Que a Vera trouxe, que eu vou pensar muito sobre tudo que ela trouxe, foram a partir desse book que está disponível a partir de hoje. Ele traz não só texto meu, mas também texto do Celso Laffer, vale a pena. A gente tem texto do curador. Eu gosto do texto também do curador da Casa Museu Emma Clabin, porque ele traz um pouco dessa experiência da Emma com a Luba e a família do Segal, então de como a família Clabin se relacionou com a família do Segal. Então isso também é incorporado no e-book com fotos, né? Porque isso pra mim, por exemplo, que não sei nada, vocês falam grego. Aí, ó, bom, então vou até pular um pouquinho no e-book. A gente tem algumas fotografias que o Lazar Segal, ele tinha uma irmã chamada Luba, ela se casou com o Salomão Clabin. O Salomão era tio da Eva. Então existe um encontro assim meio familiar, assim, quando o Segal já vem pra cá, a irmã dele já era casada com o Salomão, então ele é recebido na casa da família da Geni Clabin, que era prima da Eva, e futuramente, né, em 1925, se casou com o Lazar Segal. A gente tem fotos, né, da família junto, então essa é a Eva Clabin com o Lazar Segal. Esse é o trabalho que a Vera comentou, né, que é a fotografia que a Eva tirou com a mãe, e o trabalho do Lazar Segal a partir dessa fotografia. Essas são fotos aqui no caso é Eva, Emma e... não quero errar, é a Luba também, e aqui é a Emma, a Luba e a Geni. Então, uma parte que foi importante para a pesquisa foi pensar o encontro dessa casa, que foi a casa da Eva Clabin, hoje é um museu, Casa Museu Eva Clabin, com essa exposição, né? Foi daí que eu parti um pouco. Muito bacana. Então, a fotografia que serviu para o Lazar Segal encontrar com a Eva, de certa maneira, né? E no e-book eu trabalho um pouco mais isso, de que é um encontro que se dá no mundo da imagem, né? Porque ele faz a partir de uma fotografia e faz um desenho.
Então, o e-book ele tem essa parte assim, onde a gente se aproxima primeiro desse olhar familiar do Lazar Segal, dessa relação dele com a família, de certa maneira que vai se construir para que essa exposição aconteça, então dessa relação com a casa. Depois a gente parte pro texto, né? Isso dentro do meu texto, onde eu vou trabalhar um pouco mais essas questões desse outro módulo que a gente conversou, né? Das mulheres do cotidiano. E eu vou me debruçar um pouco mais sobre essa relação entre a figura e o fundo. E também sobre o texto, sobre o módulo com os retratos da Lucy. Então, dentro dessas fotos que a gente conseguiu ter essa fotografia do Segal pintando a Lucy. Eu acho que é isso, o livro está disponível, né? Eu mostrei já o e-book para vocês. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu quero... Disponível ali quando vocês saírem para dar uma olhada na exposição depois da nossa fala, tem um QR Code para o e-book que vocês podem baixar. Eu baixei daqui Isso, tem aqui também. Deixa eu jogar para cá de novo. Quem está em casa, baixa por onde? E quem está em casa, cadê o Diogo para me salvar? Tá no site do museu. Ah, ótimo. Tá no site do museu, então só entrar lá no site que consegue ter acesso ao e-book. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos. Foi muito importante contar com vocês nessa nova fase da exposição. E novamente agradecer a presença da Vera, que é uma ótima orientadora e deu uma aula pra gente sobre o Lazar Segal hoje. Obrigada.